Olá, a paz do Senhor. Sejam bem-vindos ao programa Redes Digitais, um programa que abordamos temas sobre tecnologias digitais e tendências, inovações. No programa de hoje, nós vamos falar sobre ChatGPT. Você já ouviu falar dessa ferramenta? Conhece? Vamos abordar. Foi lançada uma nova versão 5.0, e também um recurso interessante que é o Thinking. Para falarmos sobre isso, nós convidamos aqui alguns especialistas, né, que estão conosco, aqui na bancada. Nosso irmão Luiz Claubert. A paz do Senhor, Luiz. Pai do Senhor, Pastor Marcos, Pai do Senhor, João Paulo, Pai do Senhor a todos que nos acompanham. Luiz, ele é graduado em Ciência da Computação, pós-graduado em Gestão de Projetos, Experiência de Usuário, também auditor federal, não é isso, Luiz? Da Controladoria Geral da União em Tecnologia de Informação e professor universitário. Também conosco, João Paulo Pereira Barbosa. Paz do Senhor, João. Pai do Senhor, pastor, a paz do Senhor ao Luiz, a paz do Senhor a todos. Amém. João Paulo também é especialista, né, em informática, tecnólogo em análise e desenvolvimento de sistemas, também trabalha com engenharia de dados e BI, não é isso? Inteligência de negócios. Muito bem, para nós abrirmos aqui a nossa conversa, né, sobre essa ferramenta, né, hoje tão falada, o ChatGPT virou assunto, né, no mundo todo, e agora também, nessa nova versão, tem trazido muitas novidades, né? Eu queria, Luiz, que você trouxesse para nós aqui, falar um pouco do que é, né, o ChatGPT e o que essa nova versão traz de diferente em relação às versões, né, anteriores. Ok, então é importante nós começarmos pela sigla, né? GPT, que vem de Generative para Trained, né? Transformer. É exatamente o significado ali da sigla GPT, que seria transformador, pré-treinado generativo. Então ele surge para a gente no finalzinho de 2022, e ele vem de um projeto de engenheiros do Google, lá pelos idos lá de 2016, aproximadamente. Então, era um modelo chamado Transformer, e em cima disso aí surge todo um projeto para que a inteligência artificial ela fosse acessível à maioria da população. Só que chegou-se a um momento em que o Google, que nós já conhecemos aí lá dos anos 2000, né, ele já tinha condições de fato lançar essa ideia, o ChatGPT ou algo parecido com ele. Mas esbarrou-se na questão da segurança, e foi aí que entrou a OpenAI. A OpenAI, ela olhou por uma perspectiva diferente, ela arriscou, e ela foi nessa parte de linguagem generativa, que é exatamente o grande diferencial do ChatGPT, você acessar a interface é uma interface amigável, você conversa com ela, e ali algumas perguntas são feitas, ele te traz um retorno relativamente facilitado, porque quando nós vamos buscar a raiz da inteligência artificial em si, a gente remonta lá à década de 50, os primeiros estudos, as primeiras pesquisas. Então, o que chega para nós no finalzinho de 2022 e nós temos aqui agora, foi algo totalmente diferente, em que boa parte da população tem acesso com uma facilidade muito grande. Então, o Google, ele meio que ele pisou no freio, a OpenAI, ela entra no circuito, ela entra em cena, e nós temos hoje algo que foi lançado por uma empresa americana, que, assim, olhando Prisma Brasil, se fosse no Brasil, provavelmente o ChatGPT não teria nascido, por várias questões relacionadas à segurança. Então, o ChatGPT, a versão 5, ele traz alguns diferenciais, o pensamento mais rápido, a própria questão do thinking, que é um pensamento mais profundo, em que o usuário ele determina ali as perguntas e ele determina ele se ele quer que aquele pensamento ali seja mais profundo ou não, para ter um melhor retorno. Então, em linhas gerais, esse é o ChatGPT que boa parte da população tem acesso hoje. É uma evolução interessante, né, em relação principalmente a processamento de linguagem natural, né? E é interessante que existe uma diferença, você comentou aí, a IA generativa da IA restritiva, né?
Aí a restritiva é aquela que já existia, veio primeiro no sentido prático, né? E a generativa ela era prevista, mas ainda não era possível sem redes sociais, sem Big Data, né? Essa quantidade gigante de informações que estão sempre sendo geradas a cada dia com a evolução da internet, das redes sociais. Mas a restritiva já existia, né? Por exemplo, um corretor ortográfico, né? Fazer um ajuste, muitas vezes focado em algum conhecimento pontual ali. E a generativa, ela tem essa condição, né? De poder desenvolver, né? Como se fosse uma novidade, né? Em cima da base de treino, né? Do que ela consegue ali ser treinada, aprender, né? Com essa quantidade gigante de informações hoje disponível, né? Todo esse universo aí da internet. Eu queria, João, que você falasse para nós quais são os usos mais comuns do chat GPT hoje e o limite também, né? Onde começa a falhar. Sim. Bom, como nós vimos, né, o chat GPT, ele tem acesso a vasta gama de informações, né? Tudo quanto é tipo de informação que existe na internet, o chat ele tem acesso. Então, com isso, ele centralizou a atividade de vários outros aplicativos que nós utilizamos, né? Então, hoje é possível fazer muita coisa só no chat GPT que a gente faria em outros aplicativos. E nós vamos ver algumas aplicações disso, por exemplo, na área de programação, né? Na nossa área de desenvolvimento, para códigos de programação. Ela nos ajuda a construir, nos ajuda a melhorar o nosso código, correção de erros, né, de problemas ali na hora que a gente está desenvolvendo, podem acontecer alguns erros, então ela nos auxilia nisso, na explicação também de códigos de programação e também com apoio a pesquisas de forma geral. Já saindo um pouco da área de programação, da área de TI, ela auxilia qualquer pessoa a fazer qualquer tipo de pesquisa. Hoje nós vimos que as pesquisas até então elas são feitas no Google. A pessoa coloca lá o que ela quer saber e aí o Google vai retornar sites que têm essas informações. O chat, e aí a gente tem que fazer análise, né? Entrar em cada site e tirar de cada site ali o que é útil para nós. O chat GPT, ele já faz esse processo para a gente. Então, ele pega essas informações de N sites, né? Todos os sites que existirem no mundo que tem informações sobre o que você está pesquisando, ele já pega, sintetiza e já traz como informação útil. Então, ele acelera muito a questão da pesquisa, seja para qualquer área que a pessoa esteja, né, fazendo essa pesquisa, qualquer área de formação, qualquer área de trabalho, né? Então, generalizou muito essa questão e facilitou muito essa pesquisa ampla. Ela pode ser utilizada também com textos, né? Na geração de textos, correção, tradução, né? Às vezes você vê um texto, algum documento de um médico muito bom, de outro país, em outra língua, então você pega aquele texto, joga para o chat, ele vai traduzir, ele pode resumir também, trazendo os pontos mais importantes, então assim, é muito útil também, né, na utilização com textos. Em imagens também, né, essa versão 5.0 agora, você já pode jogar imagens para ela, por exemplo, você tira uma selfie, e aí pede para que o chat GPT altere o fundo da foto, coloque uma roupa social, preservando, né, o seu rosto ali, então ele já faz esse trabalho um pouquinho do Photoshop, fazia antigamente, né, ou faz ainda, né, mas assim, então centralizando também essa questão de trabalhar com imagens, né, documentos grandes com imagens e muitas informações, você pode importar também para o chat e pedir para ele fazer um resumo e te explicar o que tem naquele documento, ele vai conseguir fazer também. Então, são várias as aplicações, né? Tanto para pesquisa, quanto para fazer alguns trabalhos específicos. O chat ele vem evoluindo a cada dia aí para atender a maior gama possível de possibilidades. Só que nós entramos, né, pastor, como você disse, nas limitações, né? Nem tudo é perfeito. Verdade. E principalmente para nós que somos cristãos, né? Existe um princípio muito importante que o chat falha, que é na questão da verdade e da confiabilidade dos dados. Porque nós temos que entender como o chat foi criado, né? Ele foi criado de uma forma com que você faz uma pergunta e ele vai te retornar informações coerentes com relação àquela pergunta
mas de como ele foi treinado, da forma com que ele foi treinado. Então o chat ele passou por um treinamento e daí ele responde as perguntas conforme esse treinamento. E não necessariamente isso condiz com a verdade. Então isso é um fator muito importante. Então ele não tem consciência para definir o que é verdadeiro e o que é falso. Ele apenas recebe esse treinamento. Ele não tem o sentimento, né? Ele não consegue sentir para fazer o juízo daquilo. Então, a gente resume que não tem a verdade absoluta, né? Ele não tem isso. E um ponto importante, que é nessa questão da veracidade, é a questão da alucinação, que é um termo técnico, né? Utilizado para explicar isso. Porque quando você pergunta algo para o chat, às vezes ele não tem aquela resposta exata. Então ele pode, entre aspas, inventar uma resposta coerente, né? Ela vai ser coerente com aquilo que você propôs, só que não necessariamente aquilo é uma verdade. Então a gente tem que ter muito esse entendimento de que ela nos ajuda bastante, é muito útil, mas ela não contém a verdade absoluta. Aqui é uma ferramenta elaborada para responder dentro dos limites desta vida, né? Exato. Então ela não transcende, né? Assim como a inteligência artificial também não transcende, né? Então ela responde de acordo com o conhecimento humano que ela reúne, ela é treinada, esse conhecimento humano pode estar enviesado, tem toda uma questão, né? Sim. De limites aí. Agora é interessante nós fazermos uma diferenciação que o ChatGPT, ele é uma ferramenta que responde, ela é muito interessante para situações desta vida, né? Conhecimentos limitados às coisas desta vida, mas ela não discerne o espírito, ela não conhece o coração de ninguém, né? Não responde à angústia da alma. Nós, a respeito disso, nós só temos um que tem a resposta certa para dar, que é o nosso Deus. Ou seja, o ChatGPT ele pode responder rápido, questões limitadas, né? As medidas desta vida, mas só o Senhor responde de acordo com a necessidade da nossa alma, né? E com propósito eterno, né? Então, é através da oração, né? Então nós temos o ChatGPT para as coisas desta vida, é muito bom. Mas quando nós precisamos, nossa necessidade é da alma, né? Nós temos um Deus Todo-Poderoso que tem resposta para nos dar, né? Às vezes as pessoas podem pensar enganosamente que a IA ela pode produzir coisas, né? Será que a inteligência artificial, o ChatGPT, pode produzir, por exemplo, uma simulação de uma oração? Pode simular, porque a inteligência artificial ela quer imitar o ser humano. Se ela encontrar na base de dados dela, né, tipos de oração, e você pedir para que faça um tipo de oração, ela vai criar. Só que há um texto na palavra que diz assim, o Senhor fala assim: este povo honra-me com os lábios, mas o coração está distante de mim, né? Então, para Deus o que importa não é as palavras que saem da boca simplesmente, mas é o coração do adorador, né? Então o Senhor ele recebe a adoração vinda de um ChatGPT não tem valor nenhum para Deus, porque não tem alma, não está partindo de uma alma, né, contrita ou remida e lavada no sangue de Jesus. Mas o que importa, muitas vezes você pode, na sua oração, se achegar a Deus, muitas vezes sem as palavras muito bem elaboradas pelo ChatGPT, mas muitas vezes com palavras simples, e aquilo vai alcançar a eternidade, né? O trono de Deus de graça, porque veio de uma alma, né, necessitada, ali o Senhor vai agir. Luiz, agora dando continuidade, eu queria que você, falamos aqui um pouquinho de limites, né? Agora existem riscos também, né? Que tipos de riscos, né, ou perigos podem surgir se nós depositarmos muita confiança nessa ferramenta ChatGPT? Há vários riscos. Um dos que mais tem sido comentado recentemente está relacionado à questão do uso do ChatGPT como um terapeuta, né? Como um psicólogo. E é algo que quando nós pesquisamos, não precisa de muita coisa, a gente percebe que muitas pessoas estão utilizando como um terapeuta, e nós temos notícias recentes de pessoas que
tinham a convicção, geralmente são jovens, são adolescentes, a convicção ali de desistir da própria vida. Há um primeiro caso em que o ChatGPT, há um termo também sendo utilizado bastante, além da questão da alucinação, que é o psicofante. O que é o psicofante? É quando você diz algo e a quem está te ouvindo concorda com aquilo que você disse. Então, o ChatGPT foi classificado como muito psicofante. Houve até uns ajustes promovidos pela própria OpenAI, ainda na versão 4, para que ele não fosse tanto assim. E responde o que a pessoa quer ouvir. O que a pessoa quer ouvir, exatamente. Então, nesse primeiro caso, de fato, a jovem ela foi até o final, porque ele concordou com que ela, já na notícia mais recente, ele já tentou fazer com que ela desistisse, olha, não faz isso, não atende contra a própria vida. Então, é um grande risco. Esse é um dos grandes riscos. Um outro que tem sido também comentado, é a questão de que nós estamos perdendo a capacidade de raciocinar. A humanidade, as gerações que estão aí, as mais novas, a geração alfa, porque depositamos muita confiança naquilo que é apresentado pela inteligência artificial, porque é tudo muito prático. Eu faço uma pergunta, ele me responde. E tomamos aquilo ali como uma verdade absoluta e, a partir daquele momento, desistimos de pensar. Então, dentre os riscos que temos em relação à questão do uso também, é a pessoa buscar pela inteligência artificial para responder tudo. Tudo que eu vou fazer, eu utilizo a inteligência artificial para qualquer decisão, como meu consultor financeiro, como meu psicólogo, como meu personal trainer, e esses são os riscos que nós podemos apontar no primeiro momento. Verdade, gera uma dependência, né, que não é saudável, né? Sendo que responde muitas vezes, como você falou, né? Qual é o termo mesmo? Psicofante. Responde o que você quer ouvir, né? Você vê a diferença, né, do nosso Deus. Ele muitas vezes nos responde aquilo que nós precisamos ouvir, né? E muitas vezes até nos confronta, mas é sempre para o nosso bem, com um propósito eterno na nossa vida. João, estamos aqui já encerrando, né, o programa, mas seria interessante você comentar para nós como é que a gente pode usar essa ferramenta ChatGPT, mas com sabedoria. Nós temos que ter muita sabedoria na hora de inserir as nossas informações e na hora de discernir, né? Dentro desse assunto que o irmão Luiz trouxe, recentemente, mês passado, houve uma trend chamada Qual é a minha bênção? Que as pessoas colocavam esse prompt no ChatGPT e o ChatGPT respondia como se fosse um psicólogo ou um consultor de boas notícias. E isso pode ter sido utilizado de alguma forma não intencional, né? Não assim séria, né? Às vezes até por brincadeira, mas mostra o risco que existe, porque nós sabemos que o chat ele vai te responder coisas naturais, só que ele não tem o conhecimento de quem você é. Então, e algumas pessoas podem levar essa informação a sério. E nós sabemos que quem tem as bênçãos para nós, né, e quem nos conhece de verdade e tem realmente a direção para nós é o Senhor. Então, esse é um ponto que nós temos que usar muito bem ela, e a gente não pode confiar cegamente no que ela nos responde. Nós temos que ter o discernimento próprio, e usar com muito senso crítico, né? Quando nós colocamos algum prompt lá e ela nos retorna, nós temos que saber avaliar se aquilo é pertinente ou não para nós. Porque, relembrando, ela não possui juízo humano para discernir o que é certo e o que é errado, e muito menos o discernimento espiritual. Então, isso é muito importante para nós, quando nós temos alguma informação dela, né, seja para a nossa vida pessoal, seja profissional, seja alimentar, né? Então, e principalmente espiritualmente falando. Então, ela nunca vai substituir a comunhão que nós temos com o nosso Deus. Porque, às vezes, nós não precisamos de uma resposta de uma pergunta. Nós precisamos, né, de uma resposta de uma oração. Nós precisamos de algo que o Senhor revela para nós através da palavra, através da oração, através dos meios de graça. Então, é uma tecnologia muito limitada. Ela não vai conseguir transcender, né, para o espiritual, que é o que nós precisamos.
Então, a maneira correta de utilizar é com esse senso crítico e não confundir, né? Que ela não transcende, ela não tem juízo. Então, nós temos que ter esse juízo e aplicar corretamente a utilização dela. Isso mesmo, e lembrar que é profético, né? Daniel 12:4 fala, ciência se multiplicará. Então, o crescimento da inteligência artificial, o surgimento do ChatGPT, uma ferramenta que muitas vezes até, né, alguns ficam até assustados, né? Mas não há necessidade de assustar, é entender que a multiplicação da ciência é algo profético, né, faz parte, e independente de qualquer coisa, sempre lembrarmos que a verdadeira sabedoria é aquela que vem do alto, que vem da parte do Senhor, né, na vida de cada um de nós. Muito bem. Estamos aqui já no encerramento, portanto, quero agradecer aí a presença do nosso irmão Luiz, a paz do senhor Luiz. Amém, pastor Marcos. Agradeço pela oportunidade. Pela presença aqui, também o João Paulo, a paz do senhor João. Amém, pastor Marcos, obrigado pelo convite para podermos aí contribuir um pouco. Amém. E assim encerramos mais um programa Redes Digitais. Fique conosco porque virão outros programas, também falaremos ainda mais sobre outras novidades da inteligência artificial. A todos a paz do Senhor.